Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Independência Química Podcast para tirar todas as dúvidas em relação à dependência química, essa problemática que é uma problemática muito complicada no campo da dependência química, e hoje estamos aqui com meu amigo Pedro Gonçalves. Que alegria, que bacana. Muito obrigado, Fernando Caetano. Como ele mesmo disse, eu sou o psicólogo Pedro Gonçalves e hoje nós estamos mais uma vez aqui no programa, no podcast Independência Química. Nós vamos falar com você que é familiar, então fique ligado aí em todas as informações. Para você que está aí com a problemática do uso, abuso ou a dependência de álcool e drogas, e para você que é profissional também, que está ingressando nessa área ou que já está trabalhando também com o segmento da dependência química, pode ter certeza, hoje nós vamos agregar muito conhecimento com vocês, não é isso, Fernando? Sim, Pedro, a dependência química como um todo é uma problemática um pouco que complicada das pessoas entenderem, porque muitas das vezes existem vários mitos em relação à doença da dependência química, né? Porque a gente sabe que o câncer, a gente sabe que gera algumas dificuldades para o paciente, outras doenças que são crônicas. Já na dependência química, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a dependência química como uma doença crônica, progressiva e fatal. Eu queria que você pudesse dar para a gente alguns exemplos de como a dependência química ela pode ser fatal pela sua experiência. Que bacana, que legal. Falar de dependência química é falar de praticamente um caixão que a gente já está vendo praticamente ali na frente. Porque quando nós falamos que a Organização Mundial da Saúde ela vê como uma doença crônica, nós estamos falando de uma doença incurável. Se a doença é incurável, mas ela é tratável. Se ela é tratável, quais são as ferramentas existentes que a gente tem hoje no mercado que pode disponibilizar um tratamento eficaz que paralisa para que ela não venha a ser progressiva, no sentido de aumentar a progressão e piorar o caso. Os tratamentos existentes hoje são inúmeros, nós vamos falar sobre isso. Mas por que ela é tão fatal? Porque ela não mata só de overdose ou simplesmente a pessoa que está bebendo álcool ou está abusando do álcool, ele vai ter um coma alcoólico, ou ele vai ter um câncer no fígado ou uma cirrose. Não é só essas mortes, é porque essas mortes são as que nós vemos assim mais em evidência hoje no cenário, quando a gente fala de evidência de doenças e morte causada pelas drogas. Mas as drogas, na sua totalidade, ela é fatal, Fernando, porque ela também causa o suicídio. Ela Sim. leva o indivíduo ao suicídio. Ela tem um suicídio lento, que o usuário de droga ele vai se matando aos poucos, mas ele também pode cometer o suicídio porque agora, quando ele está no uso de substância, ele está perdendo uma série de coisas, né? Ele está perdendo a família, relacionamentos, está perdendo dinheiro, está perdendo a saúde. Então ele busca a ideação suicida como uma válvula de escape para esse sofrimento existente. Então quando nós falamos que ela é fatal, é por esse motivo, porque leva à morte. Progressiva, porque o indivíduo que começa usando, eu vou dar um exemplo aqui, para a pessoa que já usou drogas sabe do que eu estou dizendo, e para quem está no uso de drogas também sabe do que eu vou dizer agora. A pessoa começa fumando um cigarro de maconha, é chamado de baseado. Sim. Aí depois, no outro dia, daqui 2, 3 meses, ela vai estar fumando 2 baseados. Daqui 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, ela vai estar fumando 3 baseados. Por quê? O corpo dela também vai criando uma série de resistência e ele vai, de alguma forma, aumentando essa dosagem. Sempre em busca da primeira dose, da primeira sensação de prazer. Então, por isso que ela é progressiva, ela aumenta. O indivíduo começa tomando uma latinha de cerveja, passou-se 10 anos, ele está tomando agora 3, 4, 5 caixas para poder satisfazer esse organismo que agora uma vez ele fica pedindo. Por isso que a dependência se instala, porque agora não é uma necessidade, mas eu quero beber, o meu corpo pede. Por isso que ela é progressiva, ela sempre aumenta as dosagens e a tolerância, o próprio organismo, né, cria essa Sim. tolerância e aí o corpo pede a substância. Por quê? Porque a substância, a droga, sendo ela lícita, que é o cigarro e o álcool, o tabaco e o cigarro, e as ilícitas, né, que são as múltiplas substâncias, maconha, crack, cocaína, ele também aumenta a dosagem, mesmo ela independente da substância que seja. O indivíduo começa tomando pouquinho, quando passou um tempo, ele já chegou na dependência, ele está tomando uma dose muito mais alta para poder satisfazer essa necessidade Sim. biológica. Justamente, eu fiz essa pergunta para você, Pedro, porque eu percebi, né, no caso da minha vida mesmo como um todo, né, porque foram 22 anos de uso de droga, né, a última droga que eu vinha usar foi o crack, né, e eu percebi
que a progressão da doença ela aumentou tanto dessa forma, né? Porque tem pesquisas que dizem que 70% das pessoas que usam maconha experimentaram cocaína, Exato, é uma certo? sequência, É né? uma se- Como uma substância que abre uma ponte para outra substância, e aí quando a pessoa vê, ela tá naquela salada de fruta usando Sim, sim. múltiplas drogas. E vai abrindo um leque. E quando chegou, na época que chegou no uso de crack, né, eu passei por vários fatores que quase me levaram à morte mesmo, né? Sim, Que foi quando em 2004 tomei um tiro na cabeça ocasionado por busca do uso de droga. Então, assim, a gente percebe, muita gente que está de fora, que não passaram por isso, não experimentaram isso, talvez não tenha a noção da gravidade que é o uso abusivo de droga, né? Então, certo. eu cheguei a passar por isso em 2004, de ter tomado um tiro na cabeça, da bala ficar 1 centímetro da massa cefálica do cérebro e ter ido quase à morte. E dentro disso, quando eu passei por isso, eu fiquei 30 dias numa UTI, mais 30 dias no quarto, mas quando eu saí da Santa Casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar o uso de droga novamente. Meu Deus. Vamos explorar um pouco mais esse caso. Vocês acabaram de ouvir uma história aqui de um homem que, quando você fez a pergunta pra mim, Sim. e nós não combinamos nos Não. bastidores, né? Pra você que tá em casa, é tudo o que tá vindo, é o que nós estamos criando aqui, não tem um roteiro que nós estamos seguindo. E quando ele fala pra mim, Pedro, por que a dependência química ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença incurável, progressiva e fatal, que ela é crônica? Por que ela é fatal? Porque ele estava no uso de substância, tomou um tiro na cabeça, que é algo grave, que depois eu vou explorar um pouco Sim, mais essa história, que eu queria entender um pouco mais sim. isso. E eu fiquei ali num tratamento de meses dentro de um hospital por conta do uso de drogas, um tiro na cabeça quase foi fatal, porque quase foi a Quase morte. foi a E morte. aí eu saio do hospital e volto a usar droga. Sim. O que que faz o indivíduo fazer isso, né? E aí que eu vou também falar um pouco mais sobre esse mecanismo de busca, né? A busca pelo prazer artificial, que a dependência está instalada, mas eu passei por uma situação de morte, mas eu quero a substância porque é o meu organismo que está pedindo, é a minha mente, eu quero parar de usar, mas o Sim. meu corpo está pedindo a substância. Então, mesmo diante desse cenário de morte, que é um cenário de caixão, mas eu quero continuar usando Quero droga. continuar usando droga. Mas me explica, quando você tomou o tiro, você estava em um ambiente que você estava usando droga também? Como foi essa situação? Então, na verdade, quando eu tomei o tiro, eu estava num ambiente onde estava tendo uso de droga, né? E aonde eu, tomado pelo aquele uso, fui buscar um caminho, né, para conseguir a substância e acabei tomando um tiro na cabeça. Mas quando como eu comecei a expor isso daqui, é para que as pessoas que estão em casa nos assistindo possam ter a dimensão da gravidade que é o uso de droga, né? Da progressão. Porque quando eu iniciei lá atrás, Pedro, eu comecei num simples cigarro de maconha, para depois passar para cocaína, para depois lá na frente experimentar o crack, e o crack eu ter vivido de uma seguinte forma. Eu levantava pensando na droga, dormia pensando na droga, porque o crack, ela é uma substância que ela domina o ser humano por Exato. completo. Então, assim, era uma sensação muito grande de dopamina que levava o uso de crack, que me levava a viver Em em função. função, Exato. totalmente, Você usava a droga para ficar vivo para ficar e vivo. vivia para usar droga. E Você já vivia ouviu essa pausa. expressão? Já Tem ouvi essa algumas expressão. pessoas que falam sobre isso, né? Então, o indivíduo que você vê, às vezes, zumbi na rua pedindo dinheiro e perdeu família, perdeu tudo, não é porque ele quer estar naquela situação, é porque agora o organismo dele faz ele estar ali naquela situação porque o organismo pede. Isso é a abstinência que está instalada, Sim, então ele não quer usar droga. Tem muita gente que coloca a mão na consciência, muitos pais de família, muitos trabalhadores, empresários que usam múltiplas drogas na balada, na zoeira, na loucura e às vezes volta para casa, coloca a mão na consciência e vê os prejuízos que ele está causando para ele. A dependência química é instalada, então, quando ele perde o controle de tudo isso. Ele perde o serviço, ele perde a moral, ele perde a dignidade, ele começa a perder a saúde, aí ele vai para a situação de rua. Mas isso é por isso que é progressiva, né? sim. Quando você começou a usar droga, você não estava morando na rua. Não, não estava. E o mais interessante é que em alguns lampejos de sanidade que eu tinha na época, usuário de crack, já morando na rua, em alguns lampejos de sanidade eu queria sair daquela situação. Sim, Eu já não suportava mais aquela situação, mas algo me levava a continuar. tá. Parecia que algo me puxava totalmente. Tá.
Vamos explorar então essa questão da sua história, baseado nos 5 aspectos que nós trabalhamos, que é o biológico, psicológico, social, espiritual e familiar. Vamos começar aqui pelo biológico. O que que você fez para você parar de usar droga? Você tomou remédio? Você fez musculação? Biologicamente, físico, corpo. Você dormiu bem? Como é hoje a sua rotina depois de anos em sobriedade? O que que você faz para manter a sua sobriedade biologicamente? Você está tomando remédios ainda para É, controlar o humor? Como não, tá isso para você? na verdade, quando eu iniciei o tratamento, eu iniciei numa comunidade terapêutica que chama Comunidade Nova Vida, de Votuporanga, uma comunidade que tem mais de 38 anos tratando a dependência química. E quando eu iniciei esse tratamento, a primeira coisa que eu já fiz dentro do processo foi tratar a parte física. Foi ir para uma academia, na onde a gente tinha lá um espaço de lazer, que a gente tinha essa possibilidade de ficar um tempo fazendo esse lazer, e eu comecei a tratar a parte física. E a parte física, automaticamente, ela aumentou minha autoestima, Sim, isso porque já é psicológico, é, já vem pro campo psicológico, que aí vai te elevando e aí você vai se sentindo bem e você quer fazer as coisas, você vai ganhando dinheiro, aí você quer comprar um relógio novo, porque antigamente você não tinha, você comprava o relógio e usava droga, sim. Porque quando eu cheguei na comunidade, eu cheguei sem nada. sem Cheguei com nada. 2 peças de roupa, mais nada, pesando 59 quilos, 1,89 m, pesando 59 quilos. Pode imaginar como que eu tava, né? E aí, daqui um mês, 2 meses, eu tava pesando 96 quilos, né? Uma mudança Sim, muito grande na parte física. E começava a se olhar no espelho, a autoestima ia voltando. Então, acredito que essa autoestima ter voltado o relacionamento familiar, ter participado ali de muitas pessoas que me acolheram naquele lugar, que mostraram para mim que existia uma nova maneira de viver, me ajudou muito dentro desse exato. processo. Psicologicamente, então, hoje você faz a sua manutenção hoje no seu trabalho. Como é isso para você, a questão de bem-estar? Porque você falou que lá dentro da clínica você viu sua autoestima elevando. E agora, em sobriedade, o que que você está fazendo para elevar a sua autoestima? Você consegue identificar algumas coisas que até para quem está em casa, a pessoa que pode estar nos assistindo agora, você que está no uso de substância psicoativa, você ouve uma história dessa como uma história de sucesso do Fernando Caetano, e aí você deve estar pensando, o que que ele fez para conseguir sair então desse cenário de morte? É sobre isso que eu queria falar com você, entende? O que que você está fazendo hoje para manter a sua sobriedade? Na verdade, o que eu faço hoje para manter minha sobriedade é. A primeira coisa que eu faço hoje, que eu acredito muito que mantém a minha sobriedade, é ter minha espiritualidade, ela tem uma disciplina na minha parte espiritual. Então, Uhum. hoje eu frequento minha religião de escolha, né? E também eu tenho me apaixonado pelo que eu faço, que é estudar sobre a dependência química, quer falar sobre e também poder proporcionar o tratamento no Centro Terapêutico Luiz Caetano, aonde a gente proporciona o tratamento e proporciona conhecimento através de tudo que a gente viveu. Então, hoje, entendendo tudo que eu faço, em termos de poder proporcionar o melhor de tratamento para essas pessoas, é o que me motiva a acordar todos os dias e me motiva a manter em sobriedade. Porque hoje eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu acredito que o quê? Muitas pessoas vão ficar de pé sabendo que eu estou de pé. Então Exato. hoje eu tenho instalado. E eu também, uma forma de uma prevenção e recaída para mim é sabendo o quê? Eu usava droga, eu sempre usei droga, acreditando que eu ia voltar àquela primeira onda. Sabe? Uhum. Aquele primeiro estágio lá de quando eu Aham. dei o primeiro trago. É a primeira Mas sensação de prazer. sim, mas nunca aconteceu isso. Não, não Nunca volta. voltou e nunca vai voltar, né? A gente sabemos. Mas hoje, quando eu me vejo, por exemplo, eu me vejo assim: se eu voltar a usar, eu vou ser o morador de rua. Exato. Eu já tenho esse ponto para mim. Uma das minhas maior prevenção e recaída é esse. Eu tenho esse ponto. Eu voltei a usar, eu voltei ao morador de rua de novo. Muitas pessoas ainda entram nesse auto-engano, né? Uhum. Acreditam, não, vou usar uma aqui, vai dar tudo Vou normal, conseguir vai dar parar tudo a hora que eu certo. quero, que é a famosa sensação de estar no controle. Eu sei o que eu estou fazendo, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, que tá no uso excessivo de álcool e drogas, eles ainda caem naquela cilada de que eu bebo socialmente. Eu não sei se você já deve ter escutado algum vizinho, algum parente falando, não, eu bebo socialmente. Mas quando a pessoa começa a coletar os prejuízos do álcool, né, desse abuso do álcool, começa a ter doença, prejuízos financeiros, ele vai ter também aí uma luz que acende na cabeça dele. Ele fala assim, eu tô tendo prejuízos, mas eu preciso parar, porque a dependência pode ser instalada.
Então, tem muitas pessoas que já está dependente, que acha que está no controle, mas que infelizmente já está dominado pela substância e vive em função do álcool. Eu só queria a última pergunta, porque eu vou devolver as perguntas para você, porque você falou da questão do tiro e isso me deixou um pouco curioso. A questão da espiritualidade que você acabou de falar. Qual que é a sua religião de escolha? Se você pode falar um pouco mais sobre isso. Como é a sua vida hoje, espiritualmente, dizendo o que você está fazendo para fazer essa manutenção? Na verdade, assim, Pedro, eu acredito assim que muita gente fala que tem uma religião de escolha, mas dentro daquilo que fala, para quem tem uma religião de escolha, para quem segue algo, ela precisa seguir alguns mandamentos, né? Exato. Alguns princípios, né? No meu caso, minha religião de escolha é o evangelho, né? Então eu preciso seguir dentro do evangelho, porque não adianta eu falar que eu sou um cristão se eu não estou seguindo a base, que é a base, qual que é o manual do cristão? O manual do cristão é a Bíblia. Então, Exato. dentro da Bíblia tem alguns princípios que precisam ser seguidos. Então, hoje eu costumo a seguir alguns princípios, né? Porque eu vejo assim, ô Pedro, quando eu iniciei o uso de droga, lá atrás eu já tinha vindo, antes do uso, já tinha visto alguns comportamentos disfuncionais, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, que eu saí com o vizinho para comprar um leite na padaria e a mãe dele deu 50 mil cruzeiros, aqueles 50 Uhum. cruzeiros, ele caiu no chão, na hora que caiu no chão eu já pisei em cima e peguei o dinheiro para mim. E nem sabia o que fazer com o dinheiro, mas já fiz isso. Então a gente percebe que antes do uso de droga ser instalado, já tinha alguns comportamentos adictivos. Exato, que são comportamentos inadequados. Sim. Então, quando eu vou para a espiritualidade, eu vou a fim de matar aquele velho homem. Eu Exato. vou a fim de mudar totalmente aquela pessoa. Eu vou a fim de tirar a mentira, eu vou a fim de tirar a manipulação, de tirar, né, a prepotência, a arrogância. Mas é preciso matar essa pessoa que foi construída no uso de droga e surgir outra nova pessoa. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu falo disso. Eu falo de buscar uma religião para que eu possa se transformar. Sem transformação, eu não sigo religião nenhuma. Exato. Então, vou fechar como resumo aqui a fala do Fernando. Ele traz uma história, né, de sucesso, de superação. Um homem que tomou um tiro na cabeça. A bala tá ainda ou já saiu? Eles Não, conseguiram na retirar? cirurgia, né, foi retirada a Foi bala, né? Eu retirada. fiquei com um dreno na cabeça aí por Sim. cerca de quase 15 dias, drenando o sangue que estava lá. E assim, eu costumo dizer que eu me vi à beira da morte. Só que quando saí, o pensamento ainda continuou sendo em droga. Continuava, exatamente. Então, o resumo é um homem que passou por uma situação de morte tamanha como essa, de tomar um tiro na cabeça por conta do uso de drogas. Hoje conseguiu se recuperar, foi para uma comunidade terapêutica, tem as práticas de atividade física, faz a manutenção dele dentro do centro terapêutico Louise Caetano. Hoje ele é um dos diretores dessa instituição, tem a sua espiritualidade, cuida do seu psicológico, cuida das Sim. questões sociais e hoje está aqui para falar para vocês que realmente existe solução para dependência química. Então, para você pai, você mãe ou profissional que está aí desesperançoso, né, com uma desesperança, tipo, para mim não tem mais jeito, tem solução sim, tem tratamento, mesmo que nós falamos que ela é progressiva, incurável e fatal, mas tem tratamento, tem como paralisar e nós vemos esse caso de sucesso que é do Fernando Caetano, muito bom. Ô Pedro, só para também abrir um leque, né, para a família entender, né, em relação ao tratamento, porque assim, a gente vê, realmente, que você falou agora, muitas famílias desesperançosas, sem esperança em relação ao tratamento, e muitas das vezes eu acredito que essas famílias buscam caminhos que disfuncionais, por falta de entendimento mesmo. Lugares que talvez não proporciona tratamentos que realmente vai tirar essa pessoa desse processo de adoecimento e vai colocar num processo de recuperação. Pela tua experiência, né? Como seria, por exemplo, identifiquei lá, tem um dependente químico na família. O que que eu tenho que fazer, Pedro, de antemão, para tentar buscar o caminho mais assertivo? Para que essa pessoa possa realmente se recuperar. A gente fala o tempo todo que cada caso é um caso, né? Mas quando a dependência química está instalada e a família consegue perceber que esse indivíduo agora está tendo prejuízos em todas as áreas da vida dele, está perdendo dinheiro, perdendo família, não está conseguindo trabalhar mais,
tá no uso excessivo de drogas, a família percebe isso, o primeiro passo é procurar ajuda de profissional. É buscar ajuda realmente de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma instituição que faça a orientação, mas primeiro tem que fazer uma triagem, né? Sim. Um entendimento sobre o caso. Essa triagem vai dar direito para encaminhamento. Ó, vamos encaminhar ele para o psiquiatra, para internação, para o psicólogo, para o CAPS, vamos levar ele lá na igreja. Tem N caminhos. Mas o caminho ideal, o primeiro passo é procurar um profissional capacitado nessa área que consiga fazer essa leitura para fazer o encaminhamento, porque cada caso é um caso. Tem os casos dos dependentes químicos, tem o caso do usuário, tem o caso do abusador, então a gente não sabe qual é o perfil. O primeiro passo é procurar ajuda profissional, é buscar ajuda aí da instituição, e aí, a partir daí a gente começar a construir a proposta de um tratamento. Sim. Você com mais de 20 anos de experiência na área, quando se fala em dependência química, né, Pedro, a gente sabe que você tem um grande currículo nessa área, também tem várias pessoas que já passaram por atendimentos que já estão sóbrios há muito tempo. E aí, quando a gente fala de tratamento de dependência química, que nem que você falou que o tratamento ele tem que ser individual para cada um, né? Sim. Como que você vê, assim, um mecanismo de tratamento que vai poder proporcionar melhor índice de recuperação? Você consegue trazer para o público que está em casa nos assistindo algo assim que a gente, pô, essa receita aqui talvez vai ajudar com mais eficácia dentro do tratamento da dependência química, ou não existe essa Muito receita? bom. É a pergunta de milhões, né? Você acabou de fazer a pergunta que realmente vale ouro. Existem muitos caminhos, existem muitas propostas e muitas filosofias de recuperação para dependência química. É óbvio que cada um vai se enquadrar dentro da proposta filosófica. Eu conheço pessoas que estão limpas aí porque arrumou uma namorada, outro que foi para a igreja, outro que foi para a sala de narcóticos anônimos, uns foi para a comunidade terapêutica, outros foram para o tratamento involuntário e estão limpos, outros foram tomar uma medicação específica e estão em sobriedade. Isso, na verdade, vai requerer de cada profissional e do método de tratamento que vai ser utilizado, que a gente precisa ter uma visão holística, uma visão total, que é uma visão sistêmica do indivíduo e proporcionar para ele um ambiente saudável, que ele se sinta bem e consiga fluir essa criança que sempre existiu. Vamos fazer uma linha do tempo. Eu nunca falei sobre isso, acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso dentro de gravando, né, falando para o público geral, que pode chegar a nível Brasil e para fora até do país. Mas hoje, com o entendimento que eu tenho da psicologia e de todos os estudos que eu já fiz a respeito da dependência química, um dos tratamentos mais eficazes que eu acredito é conseguir identificar essa linha do tempo quando ele nasceu, quando ele começou a usar droga e até o momento em que ele está. Vamos imaginar o seu caso aqui que você está no uso de drogas. Você nasceu 0 anos, com quantos anos você começou a usar drogas mais ou menos? Iniciei a usar droga com 9 anos. 9 anos de idade. E hoje você está com 42. 42 anos. Nós temos uma pessoa que usou drogas dos 9 até qual ano? 22 anos de uso de droga. 22 anos. 22 anos usando drogas. O que nós fazemos, nós como profissionais? Aqui está uma das filosofias que dá muito trabalho para o profissional, mas o profissional precisa entender que esse método vai conseguir descobrir quais foram as situações que levou o indivíduo a usar droga e que pode fazer também ele voltar a ter uma nova maneira de viver. A gente vai conseguir pegar esse indivíduo que está aqui com 40 anos de idade e levar ele lá nos 9 anos de idade. E fazer com que ele entenda que teve amor antes desses 9 anos. Teve paz, teve carinho, teve ressignificação, estudos, amigos, família, Natal, Ano Novo, ovo de Páscoa. E toda essa alegria da infância, ela precisa voltar agora. Por quê? Porque ele construiu uma história de uso de drogas, que nós chamamos de adicção ativa. Nesse percurso, ele desenvolveu uma dupla personalidade. Essa dupla personalidade, ela precisa ser amortecida, porque os defeitos de caráter estão aqui. Ele não nasceu mentindo, ele não nasceu manipulador, ele não nasceu desonesto, ele não nasceu enganador, ele não nasceu usando drogas. E ninguém ensina ninguém usando drogas na infância. Ele aprendeu no percurso da vida. Então, quando ele chega no meu tratamento, no meu acolhimento, eu faço essa regressão. Eu consigo fazer com que ele enxergue que antes dos 9 anos tem amor, tem alegria, tem paz ali dentro. E é a alegria que já existe, que está embutido dentro dele. E aí nós conseguimos fomentar isso, isso aflora essas informações e ele percebe que ele ainda é aquela criança antes dos 9. Quando nós conseguimos fazer isso, esse indivíduo ele chora, ele cai as máscaras, ele percebe que o inimigo é ele mesmo. Que esse inimigo do uso de drogas é ele. O meu inimigo não é a polícia, o meu inimigo não é a minha vizinha fofoqueira, o meu inimigo não é o político que negligenciou porque eu não tive acesso à tecnologia, à informação, à saúde, esporte. Não, é ao contrário, o meu inimigo é eu mesmo, porque foi eu que abri a latinha.
Foi eu que montei o canudo para dar o tiro. Foi eu que chavei o baseado. Foi eu que fui pra balada. Então eu percebo que se eu conseguir mortificar os meus comportamentos do velho homem que eu adquiri no percurso do uso de drogas, mas esse modelo de tratamento que eu tô falando para você é muito complexo. É muito desafiador para o profissional, quando nós temos uma demanda muito alta e um paciente a ser tratado na individualidade. Por isso que nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, que um profissional consiga fazer esse histórico, esse mergulho nesse indivíduo, fazer ele voltar, aí ele vai entender, ele vai ter o que nós chamamos na psicologia de insight. No programa de recuperação nós chamamos de despertar espiritual. Quando ele tem esse despertar espiritual, aí ele encontrou uma nova maneira de viver. Nós chamamos isso de ardor. O que é o ardor? É aquilo que arde no coração. O indivíduo só para de usar droga quando ele encontra também um novo ardor. O coração dele arde, aí ele volta a viver. Aí você só parou de usar droga, Fernando, porque você encontrou um novo amor. Encontrei um novo amor. Aí eu olho pra droga e falo, não quero mais usar droga. Por quê? Porque agora eu encontrei uma nova maneira de viver. Sim, é verdade, é verdade. Assim, o que eu vejo também muito, né? Que a gente é muitos anos, 9 anos de experiência também em tratamento de dependência química. Eu acredito com mais de 20 mil atendimentos. Aí eu vejo algo assim muito instalado neles também. E eu Sim, acredito também que também em mim, porque lá na infância eu tinha muitos sonhos, né? E a gente percebe que no decorrer que a gente vai tratando as pessoas, a gente percebe que a maioria dos dependentes químicos, eles perdem os sonhos, eles deixam de sonhar. sim, A maioria. A maioria já não consegue sonhar na mesma intensidade que sonhava antes da droga. A maioria, emocionalmente, ficaram frio. sim. É meio que dizer que teve uma perca no amor. Como você consegue identificar isso? Eu ia até devolver essa pergunta para você, porque eu acho que você vai conseguir falar um pouco mais isso, mas eu consigo visualizar da seguinte forma: a droga tira todos os sentimentos do indivíduo. Ele tá usando a substância, ele não tem motivação nenhuma para ir comer uma macarronada na casa da avó de domingo. A mãe chama ele e fala: Joãozinho, vamos lá na casa da avó para comer uma macarronada? Não, eu não quero ir, porque a droga ainda libera mais sensação de prazer do que simplesmente sentar na casa da minha avó, ficar batendo papo e ter ali um momento social com a minha família. Eu não quero fazer isso. Então ele prefere, e esse amor ao longo do tempo, ele vai camuflando esse sentimento de amor. Sim, Por isso que ele para de sonhar, porque ele só pensa no aqui e no agora. O sonho é jogar uma visão para o futuro, acreditando que, por exemplo, eu tenho o sonho de ter um carro, um exemplo, né? Eu tenho o sonho de ter um carro, mas se a minha substância que eu estou usando, a droga que eu estou usando, está me liberando prazer artificial e eu estou satisfeito com esse momento, por que eu vou sonhar lá na frente? Então eu perco sonhos. Eu perco sonhos simplesmente pelo fato de estar vivendo o momento. E aí, quando ele chega no tratamento, eu preciso fazer ele reviver. Eu preciso fazer ele olhar para frente, para ele olhar para aquilo que te traz esperança. Porque sim, na recuperação, na internação, ele só vai olhar para o passado. Ele vai falar: eu perdi, minha vida foi destruída, eu sou um coitado, eu não consigo mais, a autoestima vai lá embaixo. Aí ele fica com aquela sensação de eu sou um coitadinho, ninguém gosta de mim, que é a autopiedade. E ele mesmo acredita nessa mentira e para de sonhar. Eu preciso, como profissional, embutir dentro dele uma visão de futuro para ele voltar a sonhar. Aí o amor entra. Você lembra que eu falei que quando eu consigo trazer o indivíduo do uso de drogas para criança antes do uso de substância, eu faço ele voltar a sonhar? Mas não é só a técnica da psicologia com essa informação que eu acabei de falar. Aí eu entro com a medicação, um ambiente protegido de drogas, que é uma comunidade, uma clínica, um lar, um albergue ou qualquer outro equipamento que paralisa o uso de substância, né, que consegue tirar essa compulsividade, fazer ele entrar em abstinência e tirar a intoxicação do uso, ele não tiver acesso. Por isso que eu preciso de um ambiente protegido. Ah, tem que ter internação? Em alguns casos, a grande maioria sim. Por quê? Porque a grande maioria está intoxicado. Se eu deixar ele na rua para fazer o tratamento ambulatorial, a probabilidade dele recair é muito grande. Pedro, mas ele está trabalhando e agora como a gente vai fazer? A gente tem que criar um cenário, então, dele ir para o tratamento, ficar lá, fazer todo esse encontro com a psiquiatria, ver se tem algum transtorno mental. Você percebe, então, ele ficou frio, parou de sonhar, porque também pode ter uma um dual, transtorno mental um outro ali, transtorno, uma uma outra comorbidade. bipolaridade, uma comorbidade que vem junto com a dependência. E se não for diagnosticado, a probabilidade de recaída é muito grande. Sim, porque a gente acompanhando, como você fala de comorbidade, a gente acompanhando os tratamentos, a gente percebe, não só neles, eu também percebo em mim também. Depois de 10 anos e 6 meses em sobriedade, eu consigo perceber em mim.
um comportamento de bipolaridade. Você consegue identificar isso em muitos dependentes químicos ou não? Sim, essa bipolaridade é o pico de euforia e o pico de depressão, né? Ele chega rápido em alguns momentos. Mas por que esse dual sentimentos? Por que eu saio de uma tristeza profunda para uma euforia gigantesca? Essa capacidade é simplesmente pelo fato da substância entrar no nosso organismo e mexer com os nossos sentimentos. Sim. Ela tem a capacidade, a droga, pode pegar aí uma pessoa que está no uso de drogas, ela está num pico de euforia, bebendo álcool com os amigos, ali na balada, e ele bebe, bebe, fica alegre e feliz da vida. Ele gastou toda a energia que ele tinha de dopamina, serotonina, endorfina no uso de substância. Aí ele vai dormir. Ele acorda com uma ressaca física e moral, mas ele também, os níveis de serotonina e dopamina tá minúsculas. Então ele não tem prazer se a namorada chamar ele e falar assim, vamos dar uma volta, vamos no shopping. Não, eu não quero. Por quê? Porque eu tô com uma ressaca moral, uma ressaca física e com os meus níveis de dopamina, de hormônios muito baixa. Mesmo que a minha namorada me beija, mesmo que a minha esposa fala alguma coisa, mesmo que eu ganhe R$1 milhão, eu vou fazer assim, ok, tipo, tá tudo bem, porque eu já gastei tudo ontem. Então, pra mim ficar feliz de novo, eu tenho que usar mais uma dose. E aí eu quero ficar bem, aí eu vou e bebo mais. Você não já viu Sim. aquele bêbado que ele acorda no outro dia e ele fala assim, pra curar a ressaca eu tenho que tomar mais uma? Sim. É mais ou menos isso, que é assim que funciona. Nesse momento, os neurotransmissor e neuroreceptor fica totalmente descompensado, porque eu vou abrindo outros neurônios, eu vou abrindo outros recaptadores de neurotransmissor e neuroreceptor, e aí vai abrindo as fendas. Quando eu abro novamente essa compulsão, agora eu vivo em função da bebida, porque nada mais me dá prazer, só a droga. Aí eu quero ficar buscando a droga o tempo todo. Então, por isso que o indivíduo ele entra nessa frieza, ele fica com o coração gelado, porque nada mais dá prazer. A mãe, o cinema, você pode chamar um dependente químico para ir para Disney. Chamar ele e falar assim, amigão, vamos para Disney hoje? Consegui os ingressos, as passagens, os voos, nós vamos lá ver o Mickey. Ele fala, não, eu prefiro usar droga. Ele não vai querer, Sim. ele vai dar um jeito de não ir. Mas todo mundo quer, o planeta Terra quer inteiro ir férias em Las Vegas, férias no Havaí, mas se você chamar ele, ele fala que não quer. Por quê? Porque o prazer artificial é tamanho que ele abre mão de todos os outros prazeres em função da Da droga. droga, né? Quando logo existe inúmeras ferramentas, que nem você já falou, em relação ao tratamento, né, da dependência química. Quando eu fui em São Paulo, no ano de 2018, para fazer alguns cursos terapêuticos, eu fui na Ápice Desenvolvimento Humano, que tem como formador o Plínio de Souza, e lá na Ápice Desenvolvimento Humano, eles davam uma garantia em relação ao tratamento de dependência química. Mas e aí, eu fui perguntar para ele por que foi parado de dar essa garantia em relação ao tratamento de dependência química. E ele me disse justamente por conta da família, do comprometimento da família em relação ao tratamento. O que você tem para dizer sobre isso, em relação a esse comprometimento da família? Como seria isso? De que maneira a família poderia ajudar? Como que a família poderia ser mais participativa dentro desse tratamento da dependência química? Porque quando a gente fala assim, a família precisa buscar um tratamento. Eu sei que muitos até ouvem que precisa, mas eu vejo que a minoria busca um tratamento. E eu vejo que, na maioria das vezes, a família não que ela não sabe, porque ninguém está preparado para ter um filho dependente químico. Ninguém está preparado para ter uma situação como essa e saber conduzir de maneira assertiva. Mas o que você acredita que essa família deve fazer, né, quando ela coloca um ente querido dentro de um tratamento de dependência química? Muito bom. Vamos chamar essa família de Dona Maria. A Dona Maria, ela fala dentro do coração dela, eu não usei droga, quem usou droga foi o Joãozinho, foi o meu filho. Ou seja, a família acredita, quando não participa, que o problema não é dela, o problema é dele que está usando droga, entende? Mas nós sabemos, através da análise do sistema, o sistema familiar ele está danificado porque o Joãozinho usou droga, mas o Joãozinho chegou de madrugada, a polícia invadiu a casa, e essa mãe tá com trauma agora de polícia, e todas as vezes que ela vê uma viatura passando lá na rua, o coração dela bate, que parece que vai sair para fora da boca. Todas as vezes que fala a palavra traficante, cocaína, maconha, ou qualquer coisa do tipo, ou alguma freada, ela tem um susto, porque foram anos de muitos traumas, de muitas brigas, muitas gritarias dentro de casa, polícia, faca, traficante, loucura, e aquela guerra toda. O uso de substância traz uma perturbação muito grande para o contexto familiar.
familiar. Sim. Essa família está doente emocionalmente por conta do Joãozinho que usou a droga, certo? Eu vejo isso, Pedro, sem querer te interromper, eu vejo Sim. isso porque, assim, eu não lembro da minha mãe, na minha infância, tomando nenhum tipo de remédio. Mas hoje eu vejo que a Dona Maria, Dona Maria Sirlene, tá, deve estar nos ouvindo aí, vai nos ouvir. Ela tomou uma caixa de remédio hoje. Hoje ela tomou uma caixa de sapato dessa de remédio e eu acredito que muito por conta de tudo que ela viveu comigo no uso de droga. Isso, exatamente. São esses medos, são esses traumas, são essas angústias, é essa ansiedade, é essa depressão que é instalada na família de que eu fiz, por que meu filho está usando droga, onde foi que eu errei. Essa pergunta, esse questionamento fica muito. E isso é aterrorizante para um pai. Imagine um pai que criou o filho com amor, com alegria, com respeito, que deu tudo na vida. E aí o filho vai e usa droga. Esse pai agora fica se perguntando onde foi que eu errei, o que eu fiz. E ele tenta de todas as formas, com o que ele tem. Ele tenta salvar o filho. Mas aí que tá o grande problema, porque a família também tá doente. Então, se a família não buscar um tratamento, não buscar ajuda e não quebrar esse sentimento de que eu posso fazer, eu sou o salvador da pátria, ela vai continuar patinando e enxugando gelo. O que a família deve fazer então diante do cenário? Percebeu que o filho está usando droga, busca ajuda de profissionais e vai buscar um tratamento. Que tratamento é esse, Pedro? Atendimento psicológico, fazer psicoterapia. Procure um psicólogo, uma psicóloga perto da sua casa, procure o CAPS e fale: meu filho está usando droga, minha filha está usando droga, eu preciso cuidar do meu emocional, eu preciso estar bem para poder cuidar do meu filho. Porque se eu tiver no mesmo sistema barulhento do meu filho, com a ferida latente, eu não vou conseguir ajudar essa família. Então, quando chegou na clínica de recuperação, deu entrada na clínica, o paciente vai ficar 6 meses lá, essa família precisa cuidar dela 6 meses, porque vai voltar para casa um novo Joãozinho. E se essa família não tiver tratada, não tiver com essa ferida agora fechada, estancada, ela vai debruçar em cima do Joãozinho e vai facilitar a recaída dele com as dores que ela tem do passado, porque a imagem que está na cabeça da Dona Maria é a última imagem antes do Joãozinho entrar na clínica de recuperação. Sim. Pedro, eu também vejo também, para as pessoas que estão nos assistindo, porque assim, a gente vê falar de muita clínica de recuperação masculina, principalmente na região. E eu só tô falando isso aqui porque diversas vezes, quando eu já fui buscar gente nas ruas de Rio Preto, que a gente tira muitas pessoas da rua que não tem condição de fazer o tratamento, a gente proporciona muitas das vezes algumas vagas no Instituto, na CT Luiz Caetano, e eu vejo muitas das vezes pessoas do sexo feminino pedir pelo amor de Deus para a gente arrumar algum lugar para que eles pudessem entrar no tratamento. E a gente vê poucos lugares. E assim, existe uma diferença do tratamento masculino com o feminino? Qual que seria mais difícil? Ou não tem? São os mesmos casos? Não, existe. Existe, na verdade, sim. A procura do tratamento masculino é maior. É óbvio, né? Porque tem um número maior de homens no uso de substância psicoativa. Os tratamentos femininos geralmente são comunidades terapêuticas que têm só femininas, né? É muito raro você ver uma unidade mista que é homens e mulheres. É mais quando é ambiente hospitalar de RDC 50. Mas a diferença é que o homem, ele não desenvolve tantos transtornos mentais. A mulher começa a usar droga e ela desencadeia muito rápido transtornos mentais. Então, ela tá usando droga, ela pode desenvolver uma esquizofrenia muito rápido, porque ela tem um organismo mais fraco do que o homem para suportar a explosão de uma substância no organismo. O indivíduo ele usa drogas 10, 20, 30 anos. A mulher usa drogas 2, 3, 4 anos, 5 anos ela já está com algum transtorno mental. Quando a família procura o tratamento, quando a pessoa já está no uso na compulsão mesmo da dependência. Então, os tratamentos femininos, hoje eu trabalho numa unidade feminina e essa unidade feminina eu vejo quantos transtornos mentais ali existem. Esses transtornos mentais são decorrentes de um abuso excessivo de múltiplos anos. Então, a família procura esse tratamento para internação quando já não tem mais solução, porque a família tenta esconder ou da feminina. O masculino é ao contrário. Pega um menino que tá usando droga, a mãe descobriu que ele tá usando droga, a mãe já logo vai querer internar. Agora pega uma menina que começou a usar droga, a mãe percebe, o pai percebe, a mãe não quer internar já no primeiro momento, porque moralmente é muito feio pra família.
A dignidade da família vai ir lá embaixo. O nome da família vai ser exposto. Por que essa garota tá usando droga? Então a família tenta tapar o sol com a peneira. Tenta, não, vamos dar um jeitinho, vamos mudar ela de casa, vamos trocar ela de escola, vamos levar ela ali, não sei aonde. Tenta todos os outros tipos de tratamento antes. E aí depois, quando chega na fase final, que a pessoa já tá lá na dependência, já tá... Porque a mulher, ela busca muito a prostituição para conseguir dinheiro, né? Sim. No uso de drogas. Então, quando a mulher ela vai para esse caminho da prostituição, aí a família busca a internação. Então, por isso que você vê poucas internações femininas e muitas internações masculinas, porque a procura é maior. As mulheres, elas desenvolvem muitos transtornos, então vai para muito hospital. E a maioria das instituições que trata a dependência química tem que ter também um médico psiquiatra, porque vem junto, sempre vem os transtornos mentais juntos, Sempre que são as vem. comorbidades, as patologias secundárias, além da dependência química. Então é uma problemática que se torna mais difícil o tratamento, você fala. Isso, exatamente. E o contexto também da clínica, hoje eu trabalho com uma unidade feminina e onde tem 35 mulheres lá nessa unidade. E eu vejo como é desafiador colocar mulheres no mesmo ambiente. É muito problemático, né? A questão de convivência entre elas. Os meninos se dão super bem, vivem bem em harmonia. As mulheres já têm um pouco mais de dificuldade de viver a comunidade. Sim. Elas vivem a terapia, mas a comunidade que é terapêutica, elas não querem viver a comunidade, porque entre elas cria vários conflitos, Interpessoais. interpessoais, que na verdade isso acaba tirando elas do tratamento, elas abortam o tratamento por conta de picuinhas minúsculas dentro do tratamento, porque a mulher ela é mais exigente. E também tem muita questão da autoestima também, né, Pedro? Porque a gente percebe que mulher é bastante vaidosa, né? Então tem muita questão da autoestima, de voltar à autoestima, para que ela possa sair desse processo de adoecimento e entrar num processo de recuperação também, né? Exatamente. Por isso que no tratamento feminino precisa ser colocado essa autoestima lá em cima, tem que trabalhar paralelamente. Beleza que nós temos um cronograma que é interessante de atividades com reuniões de espiritualidade, 12 passos, alimentação, dormir e beber, mas precisa inserir dentro do tratamento, dentro do cronograma, o momento beleza, o fazer o cabelo, fazer as unhas, o cuidar desses cílios, a prática de atividade física, a manutenção dessa beleza, porque quanto mais eu elevo a autoestima dessa mulher e ela se sente melhor, melhor é o resultado também do tratamento na dependência química. Por quê? Porque ela olha para a droga e ela sabe a destruição, ela olha para uma foto dela caveira, que ela estava no uso de drogas, e agora ela olha para uma foto dela em sobriedade, e aí ela faz essa comparação e ela fala, não, eu não quero voltar para o uso de drogas porque eu não quero ser aquele lixo de pessoa que eu estava sendo. Sim. Então isso para nós é muito bem, nós usamos isso como ferramenta terapêutica dentro do programa, né, do tratamento feminino. Então ontem eu cheguei lá na unidade feminina, elas estavam todas alisando o cabelo, uma já chegou em mim e falou, vou fazer uma progressiva, eu falei que bacana, que legal, ou seja, colocar também a vaidade ao nosso favor, terapeuticamente dizendo, Sim. um batom, uma roupa nova, isso eleva a autoestima, fazendo com que elas saiam dessa bad, que é a sensação de olhar no espelho e se sentir feia, porque a droga, ela destrói, né, a mulher. A droga, ela traz ali uma sensação de você olha no espelho e fala, eu tô morto, vivo. O homem já não liga muito pra isso, a mulher já liga. Então, a gente acopla essa questão da vaidade, do bem-estar dela lá em cima para usar terapeuticamente isso para ela evoluir no programa de recuperação. Sim. Você acha que pelo tanto de dependente químico, a gente sabe que 28 milhões de famílias hoje, dados bem ultrapassados, 28 milhões de famílias hoje sofrem com a dependência química no Brasil hoje, e por esse tanto de família que sofre e por um índice tão baixo de tratamento, você acha que o tratamento de dependência química no Brasil hoje, ele se encontra defasado? O Brasil ainda é referência, tá, Fernando? É muito legal você fazer essa pergunta, porque eu que tenho estudado outros países também, é óbvio que os Estados Unidos, a Europa têm tratamentos um pouco mais avançados, tratamentos medicamentosos, né, que são os tratamentos que são feitos com medicações. O nosso tratamento terapêutico ainda é referência, os nossos modelos, né, de tratamento que são existentes no Brasil. E nós estamos avançando para um caminho, e eu tenho certeza que isso vai chegar, de novas propostas filosóficas de recuperação para dependência química, porque os modelos arcaicos de tratamento eles já estão ultrapassando.
Então, antigamente nós tratávamos de um jeito o dependente químico, hoje nós tratamos do dependente químico com uma nova filosofia, com uma nova proposta, que é uma proposta de ressignificação, esse olhar no todo, entendendo todos os aspectos dele, a família, a gente está acoplando. Mas eu acredito, Fernando, de verdade, eu até quero deixar isso aqui bem registrado, que ainda nós vamos chegar em um tempo, daqui a alguns anos, mais um pouquinho, nós vamos chegar e vamos falar assim, ó, hoje nós estamos com índice de recuperação muito mais elevado, porque está surgindo novidades no mercado do segmento da dependência química e nós vamos ter resultados mais satisfatórios. Hoje ainda é um resultado muito baixo que nós temos, né, no mercado de dependência química dos tratamentos existentes por conta das múltiplas recaídas, mas nós estamos em um caminho muito progressivo, muito bom. Eu estou muito feliz porque quando eu olho há 10 anos atrás, eu estou no segmento há 20 anos, né? Mas quando eu olho há 10 anos atrás, eu vejo como nós evoluímos em todos os sentidos, desde a comunidade terapêutica, a clínica de recuperação, o hospital, o ambiente terapêutico. Hoje, os hospitais terapêuticos que têm os modelos de tratamento e todos os modelos existentes, a inteligência emocional chegando com uma ferramenta nova no mercado para a dependência química, essas novas abordagens de entendimento da proposta do tratamento individual. Isso é fantástico, mas eu acredito que novos métodos estão chegando. Estamos evoluindo. Agora, quando se trata assim, porque assim, como a gente trabalha há muitos anos com o centro terapêutico, né? Então, assim, a gente vê inúmeras recaídas, a gente vê. Agora mesmo eu estava lá no centro terapêutico, lá, uma pessoa que nós pegou aí, ajudou, né? Que apareceu lá na frente da unidade, pediu uma vaga social, e eu estava lá na frente. E ele tá lá 17 dias e ele me deu a mão e falou, cara, vou embora. Preciso ir embora porque já peguei tudo que eu tinha que pegar aqui, já sei o que eu tenho que fazer. E aquilo ali me cortou o coração porque eu sei que o caminho dele não é um caminho de voltar para a família, não é um caminho, não, é um caminho de voltar de novo para a droga. Assim, como que você consegue ver esses pacientes que têm uma alta resistência, né, dentro do tratamento, que assim, que não se lança, que ele não chegou ali e falou, ó, essa é a minha última oportunidade, eu preciso se lançar dentro do processo. Como que você vê essa dinâmica? Porque a gente vê que esses pacientes são os que mais continuam voltando e eles passam a ser basicamente clientes da clínica e deixam de ser pacientes. Porque o paciente, eu acredito que é aquele cara que chegou ali, ele fez o tratamento dele da forma que ele tinha que fazer, ele pegou ferramentas comprovadas que vai levar ele à recuperação, à sobriedade de sucesso, que você costuma dizer sempre, né? E, e ele pegou e ele vai. Agora, esse paciente não, ele fica sempre dando volta, ele está ali no 8º tratamento na mesma instituição e com a mesma mentalidade, e ainda com a mentalidade, eu tive 8 recaídas, mas ainda consegui evoluir alguma coisa. O que você tem a dizer sobre isso? Esse paciente, ele tá gritando por socorro, né? A gente vê que a pessoa que pede para ir embora com 15 dias do tratamento, ele não passou nem pela fase de desintoxicação completa ainda, né? Ainda está intoxicado. E a gente precisa realmente ter as intervenções certas dentro da clínica de acolhimento para tentar convencê-lo, mostrando os prejuízos, né? Mas esses casos, assim, quando a gente não consegue segurar mesmo e o camarada bate o pé e vai embora, nós da equipe ficamos tristes, porque a gente sabe que a probabilidade dele voltar ao uso é muito grande. Mas esses casos são casos que a gente precisa estudar cada vez mais, por isso que nós falamos que a dependência química ela é complexa e desafiadora. Ela é complexa pelo fato simplesmente de entender que o cara quer ir embora, mas ele não consegue falar que ele quer usar droga. Ele acha na cabeça dele que é uma automanipulação, ele acha que ele precisa trabalhar, que ele precisa cuidar da família, mas quando ele estava no uso de drogas, ele não trabalhava, ele não cuidava da família. Agora que ele está 15 dias em sobriedade, ele quer voltar e resgatar o tempo do que ele perdeu enquanto ele estava no uso de substância, entende? É uma falsa ilusão. Aí que entra a nossa parte de conscientização. Nós precisamos trazer dentro das nossas reuniões, dentro do nosso programa de recuperação, cada vez mais a conscientização da problemática. Olha aqui o problema, olha o tamanho da ferida que você causou. E quando eu faço isso, eu mostro para ele, você perdeu isso, você perdeu isso, você perdeu isso, ele tem essa consciência, ele fala, será que vale a pena voltar lá e continuar perdendo? É por esse motivo que nós precisamos ter ali essa sensibilidade enquanto família, enquanto profissional, equipe da instituição, de conseguir observar quando o paciente está prestes a explodir, para a gente poder fazer a intervenção que nós chamamos de manejo de crise, né? Essa crise que ele está vivendo precisa ter um profissional
para poder Para fazer esse poder fazer uma manejo. abordagem. E essa abordagem ela tem que ter dentro das ferramentas a conscientização. A conscientização é mostrar os fatos. Olha isso aqui, você perdeu sua bicicleta, você perdeu seu casamento, você perdeu seu dinheiro, vale a pena? Você quer realmente voltar? E essa conversa é uma conversa de jogar a responsabilidade na mão dele agora e falar assim, ó, se você sair, a probabilidade de você voltar é muito grande. Então, é muito forte isso que acontece dentro do programa. Eu também trago a espiritualidade agora nessa fala, né? Sim. Se a gente não tiver com o nosso espiritual bem alinhado, se a gente não tiver muito focado no amor, no nosso respeito que a gente tem pela vida, que a gente costuma dizer, eu tenho uma filosofia na minha vida que eu falo assim, que a vida humana ela é sagrada. E essa é a nossa maior motivação. Se eu tiver motivação em salvar essa vida, eu vou entregar o meu tudo. Aí eu vou recorrer à minha espiritualidade, porque o meu papel eu fiz. Sim. Até ali eu cuidei desse cara durante 15 dias. Aí eu chamo Deus para o momento. Eu falo, Deus, coloca a tua palavra na minha boca, coloca a tua palavra na minha mente, conduz a minha intervenção, porque eu vou lá atender o Joãozinho que tá querendo ir embora. Aí Deus entra em ação, o Espírito Santo que convence o homem consegue mudar a ideia dele, aí eu entro com a questão espiritual. Por isso que nós, enquanto profissionais, devemos ter a ciência, temos que ter a prática, a experiência empírica, mas nós precisamos também de ter a nossa espiritualidade em dia, que sem ela a gente vai chegar em um caminho e vai parar. Com ela, ela continua, a espiritualidade. Sim, sim. Existem vários caminhos, né, que leva, né? A gente costuma dizer lá no centro terapêutico que existe uma base, né? Tanto uma base não, existe tanto um caminho do sucesso como um caminho do fracasso. E tanto o caminho do sucesso e do fracasso deixa a pista, né? A gente costuma dizer lá que não adianta a pessoa quiser entrar num processo de recuperação se ela não sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, primeiro tomar consciência do que está Sim. acontecendo. Eu saí da zona de conforto, tomei consciência do que está acontecendo, chamo para mim a autorresponsabilidade, porque ele está o tempo todo lá tentando transferir para o outro o porquê ele está usando, o porquê que está acontecendo isso ou aquilo. Então, chamar a Isso. autorresponsabilidade e, na sequência, entender que ele precisa adquirir ferramentas comprovadas que vai tirar ele daquele É sobre processo. isso que eu ia te falar agora, sobre ferramentas comprovadas. O nosso tempo está quase terminando aqui, pessoal, mas eu queria perguntar para o Fernando ainda sobre ferramentas, porque você perguntou para mim a respeito de técnicas, de ferramentas que são utilizadas para tratamento da dependência química. E nós sabemos que você tem estudado uma nova técnica, uma nova abordagem, que é também a constelação familiar. Eu queria Sim. que você falasse um pouco sobre isso. Você tem estudado também sobre PNL, sobre outras práticas. Fala um pouco mais dessa proposta filosófica dentro do tratamento da dependência química. Quais são os frutos que você está colhendo? Como está sendo essa experiência com essa novidade que muita gente, inclusive, não conhece, que é esse entendimento dos familiares, essas raízes, essa hereditariedade? Sim. Na verdade, quando nós foi para Ápice de Desenvolvimento Humano, em São Paulo, a gente começou a desenvolver novas metodologias, né? Porque a gente começou a acreditar na estrutura de vício, né? Porque assim, ensinar o que precisa fazer, todos eles sabem, todo dependente químico sabe o que tem que fazer. Mas a gente acredita que existe uma estrutura emocional por trás do vício, algo relacionado lá ao passado, né? E que ele não conseguiu ressignificar. E sempre quando tem uma frustração, inconscientemente ele vai buscar aquilo e automaticamente vem a recaída, né? O Bert Hellinger, que é um dos criadores da constelação familiar, ele vem dizer que vícios, todo tipo de vícios, está relacionado ao pai. Porque a mãe é aquela que acolhe, é aquela que está perto, é aquela que cuida, e o pai é o que apresenta o filho para o mundo. Na maioria dos casos, quando você vai ver dentro de instituição, dentro de ICT, dentro de clínica de recuperação, a gente vai ver que a relação entre pai e o filho, ela é disfuncional. Ela é Ela é disfuncional, conturbada, ela é né? conturbada, ela é disfuncional da maneira que o filho acredita que o pai tinha que ser. E chega a até ter casos de pessoas que já passaram por atendimento com nós que ele odeia o pai. Mas ele odeia o pai, mas ele esquece que ele é 50% o pai e 50% a mãe. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que ele está odiando parte dele. Então, assim, quando a gente começa a alinhar esse sistema familiar e Sim. começa a trabalhar essa questão dentro do processo da constelação familiar, que é uma dinâmica a qual a gente ressignifica muita coisa em relação ao passado e através de pessoas que representantes
tanto do pai quanto da mãe, ou através do bonequinho ali, a gente fazendo aquela constelação, e agora chegou também a constelação na água, que não tem como manipular o campo, então a gente consegue constelar, colocar lá a droga e a pessoa representando ela. E aí a gente consegue trazer também essa pessoa para outra dinâmica, consegue ressignificar esse passado, porque assim, não é possível mudar o passado, Exato. mas ressignificar é possível. Então, na maioria das vezes, a gente percebe que tanto essa dinâmica da constelação familiar, que vai trabalhar o sistema familiar como um todo, e a dinâmica da programação neurolinguística, que vai reprogramar algumas coisas, e também a dinâmica do processo de coach para vícios, que vai fazer ele olhar para frente e não olhar mais para trás, e juntar todas essas metodologias, a gente vai ter mais eficácia no tratamento da dependência química, junto com as outras abordagens. Lembrando que Isso. essas abordagens ela não anula nenhuma outra abordagem, ela só vem para agregar, Só vem para acrescentar. para acrescentar dentro desse processo. Exatamente, é porque nós, infelizmente, que trabalhamos com a dependência química, nós acreditamos em apenas uma filosofia, não queremos acreditar em outra. A gente pega aquela linha, por quê? Porque deu bom para mim. Eu costumo dizer que o indivíduo que come laranja e fica limpo, agora ele vai ofertar laranja pro resto da vida dele, Sim. entende? Ele vai querer que todo mundo come laranja para o indivíduo ficar limpo. E aí, quando ele é radical, que ele tem um método ainda arcaico, que é o modelo Hitler, ele quer que o indivíduo come laranja goela abaixo com casca e caroço e tudo mais. Sim. E ele não se permite viver uma nova proposta filosófica. Então, para você que é profissional, nós estamos mergulhando em universos totalmente de contexto de estudos da dependência química. Agora veio aquela vacina da cocaína, que é a Calix Coca. Sim. Nós vamos ter um podcast falando só sobre isso, e a gente está estudando sobre isso, a gente está fazendo os estudos lá de uma outra substância que está sendo utilizada na Europa para tratamento também de cocaína e crack aqui no Brasil. Ou seja, sempre vai vir novos métodos, sempre vai vir uma nova proposta. E a constelação familiar é uma proposta filosófica que por nós precisa ser respeitada. Sim. Mesmo que eu não queira estudar, deixa quem está estudando. É que nem nós da Verdade. psicologia, a gente ficava muito bravo antigamente com os coachings. Falava, o coach, o cara vai lá, faz um curso rápido, não sei o quê, e volta atuando. Hoje eu respeito. Antigamente eu falava, o coach, isso e aquilo. Hoje não, hoje eu respeito cada um dentro do seu papel, ele está fazendo o trabalho dele, continua fazendo o seu trabalho. Eu faço o meu trabalho. Sim. Então nós precisamos respeitar as propostas filosóficas existentes dentro dos tratamentos da dependência química. Assim a gente vai ter uma harmonia e conseguir identificar. Se não trabalha com a proposta, encaminha para quem trabalha. Pedro, não está dando certo comigo aqui esse paciente. Eu vou encaminhar para você. Pode ser? Pode ser. Assim a gente vai ter uma humanização melhor, Sim. a gente não vai trancafiar o indivíduo, fazendo com que ele fique institucionalizado por anos para poder ele conhecer outros métodos. E se não funcionar, volta aqui de novo, porque a gente consegue também te ajudar de alguma forma. Sim, é importante a gente ter múltiplas abordagens, porque a gente vai conseguir ajudar com mais proposta, né? Quanto Isso. mais proposta a gente tiver de autoconhecimento, a gente vai conseguir fazer com que esse indivíduo ele entre num processo de recuperação e não chegue na metade do caminho e pare. Ele Exato. continue para frente. Que legal, muito bom. Ficamos muito felizes aqui. O nosso horário está estourando. Só queria deixar a última palavrinha para você que está nos assistindo. É muito importante falar sobre propostas filosóficas de tratamento e recuperação para dependência química. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos estudar. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu adquiro conhecimento, quanto mais eu vou adquirindo a sabedoria, a inteligência dentro do contexto da dependência química, mais eu vou desmistificando aquilo que para nós foi plantado como um bicho de 7 cabeças. Nós sabemos que a dependência química ela é considerada uma doença incurável, progressiva e fatal, é um problema seríssimo de múltiplos aspectos, mas nós, enquanto profissionais, precisamos estudar, e é por isso que a FENAPAD existe. Para você que está nos assistindo, a FENAPAD vem com essa proposta, trazer estudos, capacitação, formar profissionais para atuar no mercado de trabalho dentro da dependência química com um cenário de ciência, com conteúdo científico, com propostas e filosofias que realmente são existentes, que traz resultados satisfatórios. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a FENAPAD, tá aí aqui embaixo ou aqui em cima o nosso link para você entender um pouquinho mais sobre o que é a FENAPAD, essa escola de cursos e capacitação para profissionais que trabalham com a dependência química. Valeu demais!